glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Ô glória! A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Estamos falando sobre os heróis da fé e vamos falar hoje sobre Ageu. Ele profetizou a glória da segunda casa. E hoje é segunda-feira, vamos falar sobre a glória da segunda casa. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, porque eu já li e expliquei a Bíblia toda. E vamos recomeçar em breve a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Um abraço. Eita glória! Vamos lá, meus amados. Vamos falar sobre o profeta Ageu. Lembrando aos irmãos que essa série é de segunda a sexta, tá bom? Sábado e domingo tem muitos compromissos eclesiásticos e nós então estamos fazendo de segunda a sexta. Sempre estamos colocando no canal algum corte de alguma pregação, de outros vídeos e das lives mesmo, lendo e explicando a Bíblia Sagrada, onde nós lemos 1189 capítulos, 31.173 versículos para a glória de Deus, né? Então, de vez em quando a gente corta parte de algumas lives, só versículos específicos e coloca. Mas nós vamos recomeçar em breve a leitura completa da Bíblia, se Deus quiser. Agora vamos falar um pouco sobre o profeta Ageu. Ageu, profeta menor. Nós estamos nesse versículo, Hebreus 11:32, já falamos sobre todos os heróis descritos, e agora vamos falar sobre Ageu. Depois de Ageu vem Zacarias e Malaquias e acaba o Antigo Testamento, mas nós vamos falar até João Batista. Então só faltam 3 lives dessa série de estudos sobre os heróis da fé, tá bom? Bem, Ageu significa um significado bem interessante, né? Significa meu aniversário, minha data natalícia. Talvez tenha a ver com a sua profecia também, porque ele está profetizando um novo tempo, desde que os judeus ouçam o que ele vai exortar, o que ele vai profetizar. Bem, ele profetiza em 520 a.C. e ele foi o primeiro profeta que falou aos exilados após o retorno. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, Salmo 126, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, né? E aconteceu, o povo voltou, mas nós temos 2 episódios, né? A reconstrução dos muros e a reconstrução do templo. O templo era muito caro. O templo de Salomão foi feito com todo o requinte. Davi foi o maior rei de Israel, Salomão foi o mais rico. Então, existiram toneladas, talvez, de ouro para a construção daquele templo. Foi muito caro. E agora, como vai fazer um outro templo com a oferta da viúva pobre? Com pessoas que vieram do cativeiro e que mal têm uma empresa ou emprego, né? Que estão sobrevivendo. É nesse contexto que o profeta Ageu vai profetizar no ano 520, né? Foi o primeiro a profetizar. Bem, ele começa falando no capítulo 1, versículo 1, no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, isso aqui equivale mais ou menos ao dia 29 de agosto, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Ou seja, ele profetizou para o líder político e para o líder
religioso, ok? Então aqui Zorobabel e meu Deus, Josué, filho de Josadaque, deu branco agora, né? Zorobabel e Josué significa o líder político e o líder religioso. Josué, filho de Josadaque, não é o Josué que substituiu Moisés. Isso aqui é um Josué sacerdote. No versículo 6, ele explica o porquê da sua profecia. A profecia de Ageu é uma profecia de exortação. Ele diz: vocês semeiam muito e recolhem pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. Saquitel furado. Bolso furado. Nada estava prosperando. E Ageu vai dizer para eles por que a coisa está tão ruim. Tá? Aqui ele começa exortando no versículo 6 e no versículo 9 ele continua assim: esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Inversão de prioridades. Deus quer as primícias, por isso o dízimo é do Senhor. Deus quer a primeira parte de tudo, o primeiro tempo da nossa vida, da nossa oração, né, do nosso dia. Ele quer a melhor parte. Ele quer que nós fiquemos como Maria aos seus pés. O povo estava preocupado, cada um em construir sua casinha, voltando do cativeiro. Todo mundo querendo, como diz o carioca, literalmente, se dar bem, estavam se dando mal. Porque o próprio Deus disse: aquilo que vocês trouxeram para casa eu assoprei. Porque minha casa está deserta e vocês estão investindo só na casa de vocês. Esse é o contexto. E mais à frente, no versículo 14, olha o que diz o versículo 14. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo remanescente. Olha aí o remanescente, lembra que nós falamos? Remanescente, os que voltam, os poucos, os que não dobraram os joelhos a Baal. O remanescente do povo começaram a trabalhar na casa do seu Deus, o Senhor dos Exércitos. Aqui na outra tradução fala: o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, porque ele estava caidinho. Ele estava, como diz o meu irmão Alencar, ele estava com o farol apagado. E primeiro o profeta exorta, dizendo: vocês estão assim porque estão cuidando só das vossas casas e a casa do Senhor vocês não estão cuidando. E diz aqui que o governador se animou, o sumo sacerdote Josué também se animou e o povo também se animou. Quando a profecia é de Deus, ela mexe com a política e mexe com os líderes religiosos e mexe com todo o povo, toda a igreja e toda nação, ok? Ageu era um profeta poderoso, né? E ele aqui, através dessa profecia, consegue levantar o espírito, consegue mover Zorobabel, política, Josué, a igreja, e o povo, né? Todo o povo, igreja barra nação. Bem, no capítulo 2 vem o versículo famoso que nós começamos cantando: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Esse versículo é muito conhecido, diz assim: a glória desta última casa, ele está falando para Zorobabel e para Josué e para o povo, será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Eu queria enfatizar que lá no capítulo 1 ele falou várias vezes Senhor dos Exércitos. Quem está repreendendo é o Senhor dos Exércitos. E quem está prometendo também é o Senhor dos Exércitos. Porque o dono do ouro e da prata é o Senhor dos Exércitos. Entendeu? A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos
exércitos. Meu Deus! Diz o Senhor dos exércitos, versículo 9. Versículo 9. Glória a Deus. Versículo 9. É isso aí. Diz o Senhor dos exércitos. Gente, como é que eles iam acreditar nessa profecia se o primeiro templo foi tão caro, né? O primeiro templo foi tão caro, todo de ouro. E agora como é que ele vai dizer que a glória da última casa será maior que a da primeira? Eu não coloquei aqui o versículo 8, estava procurando ele aqui. O 8, ele começa dizendo assim: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. Eu estou aqui com a Bíblia, a palavra-chave, tá? Tem um estudo inicial sobre o profeta Ageu e sobre cada livro da Bíblia. Ela é palavra-chave porque cada palavra tem um significado aqui em grego ou em hebraico. Se for Antigo Testamento é hebraico, se for Novo Testamento em grego. Essa Bíblia, se você quiser adquirir, eu estou deixando um link aqui na descrição do vídeo, que você clica, Mercado Livre, você vai comprar, vai chegar em sua casa normal, e o pastor João Neres ainda recebe uma comissão se você adquirir essa Bíblia no link que eu vou postar aqui, tá bom? É a Bíblia que eu uso para fazer a live lendo, explicando a Bíblia Sagrada, e todas as lives que eu faço eu tiro daqui, ó. Palavra-chave, hebraico e grego, exegese, estudos bíblicos, homilética. Tem muita coisa boa nessa Bíblia. É pesada, é bom deixar em casa. Aleluia. Para levar para a igreja eu tenho uma pequenininha que é a King James. Mas então, o Senhor diz aqui no 9 que a glória dessa última casa será maior que a da primeira. E no 8 ele tinha falado que minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. E o profeta, para falar isso, tinha que ser muito profeta de Deus. Porque eles, gente, nós estamos vindo do cativeiro, ninguém tem posse, ninguém tem dinheiro no banco. Nós estamos reconstruindo a nossa vida e como é que essa casa vai ter a glória? Mas o povo creu em Ageu. E, gente, essa casa, apesar de não ter tido o ouro de Salomão, esse segundo templo é o templo que vai receber o Messias. Quando diz lá em Lucas que Jesus entrou para ser apresentado no templo, estava ali Simeão e Ana, e pegaram o menino no colo, foram ali guiados pelo Espírito Santo. Quem estava entrando para ser apresentado era o próprio Filho de Deus. Foi nesta casa, nesta segunda casa, construída com o dinheiro das viúvas, com o dinheiro dos pobres, com o dinheiro daqueles que mal tinham para construir sua própria casa, mas investiram na casa de Deus. Então a glória dessa última casa foi maior que a da primeira. Não tinha o ouro de Salomão, mas tinha a provisão do Eterno. Glória a Deus por isso, porque a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E eu profetizo sobre a tua vida que também a glória da última casa, o último projeto de Deus para mim e para você, será maior que o primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, capítulo 2, versículos 22 e 23, diz assim: e transtornarei o trono dos reinos. Vem uma promessa agora. O templo será construído. Esse templo que existe hoje em Israel é só ruínas, né? Ruínas desse segundo templo de Zorobabel, e que foi reformado por Herodes. Então, na época de Jesus, o templo de Herodes é o mesmo templo de Zorobabel, ele só foi reformado. Agora, o terceiro templo é o que vai ser construído durante o milênio. É mistério, né? Somente quando Jesus voltar. Não sabemos como será isso, porque naquele local está construído aquele domo da religião islâmica. E como Israel vai construir o templo? Não sabemos. Sabemos que vai acontecer e em breve, segundo nós temos visto as profecias. E olha a palavra de Deus: e transtornarei os tronos dos reinos. Reino quer dizer todo mundo, quer dizer todas as nações. Destruirei a força dos reinos dos gentios, inclusive Irã e todos os inimigos de Israel. E transtornarei os carros e os que neles andam,
e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, como na travessia do Egito, cada um pela espada do seu irmão, ou seja, eles mesmos vão se matar. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, líder político, tornar-te-ei, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, eita, aliança, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Interessante que o livro termina com uma promessa para Zorobabel e não para Josué, que é o sacerdote. Porque aqui está falando do Israel, nação, que vai sobrepujar todas as nações da terra. Então, quem pensa em destruir Israel, sugiro vocês a assistirem, né, esse vídeo novo do Brasil Paralelo, que fala sobre a guerra de Israel, porque aquela frase em inglês quer dizer do rio até o mar. Sabe o que é isso? É um projeto palestino, um projeto dos inimigos de Israel de varrer Israel do mapa. Se é do rio até o mar, é para que Israel não exista mais. É um projeto maldito e não é bíblico. O que é bíblico é isso aqui. O que é bíblico é isso aqui. O Senhor dos Exércitos vai destronar todas as nações da terra e vai dar vitória a Israel. Vitória a Israel. Isso é promessa de Deus para Abraão, né? E será cumprida a promessa de Deus ao pai Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, gente? Então terminamos por aqui. 17 minutos. Ageu, o profeta que falou sobre a glória da segunda casa. Profetizou a glória da segunda casa. Que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira em nossas vidas, em nossas famílias, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Vamos terminar orando por Israel, orando pelo Brasil. Louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor nos dê graça, nos abençoe e abençoe também a nação de Israel. O filme é From the River to the Sea, que é do rio até a praia. Isso é um projeto de varrer Israel do mapa. Se você quiser o link para assistir esse filme, que foi lançado de graça pelo Brasil Paralelo, é só me pedir que eu mando, tá bom? From the River to the Sea, que é praia, o mar. Então, do rio, River, até o mar. Ou seja, é um projeto de apagar Israel do mapa. Só que não. Só que Deus, o Deus de Israel, disse que ele nunca será apagado do mapa. E tem gente que confunde. Israel não é crente. Israel no dia 7 de outubro estava numa festa rave e por isso deviam morrer? Por isso deviam degolar as crianças? Meu Deus, as pessoas perderam a noção, perderam a razão. Aquele povo não quer que Israel exista. E não são os palestinos, são grupos terroristas que se infiltram no meio deles. O povo é maravilhoso, o povo é bom, tem cristãos na Palestina, tem igrejas, mas os infiltrados, assim como as facções criminosas do Rio de Janeiro, entram no meio e fazem o povo de escudo, fazem as casas de depósitos de arma. E o objetivo deles é, do rio até o mar, varrer o nome de Israel da terra. Não conseguirão, porque a Bíblia diz que não, e eu prefiro ficar com a Bíblia. Senhor Deus, em nome de Jesus, oramos pela paz de Jerusalém, até que venha Siló, até que venha o Messias. Guarde e proteja a cidade de Davi, cidade do grande rei, cidade desenhada na palma das tuas mãos, cidade que o Senhor prometeu não esquecer
ainda que a mãe se esqueça do filho que mama. Que amor é esse? Cidade situada no centro do planeta Terra. Pai, eu oro por Jerusalém, oro pelo Brasil, pedindo que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Que o Senhor faça justiça aos inimigos de Israel, aos inimigos da igreja e aos corruptos do Brasil, e nos traga um tempo de vitória, um tempo novo, nos traga a glória da segunda casa. Que assim seja, eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém, indique esse canal para quem quer conhecer mais sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Estamos falando sobre os heróis da fé, Ageu, Zacarias, Malaquias. Então amanhã é Zacarias, depois Malaquias, depois João Batista, e nós vamos encerrar essa série e vamos ainda falar sobre um outro assunto e depois recomeçar a live lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Vamos ler a Bíblia toda de novo. Deus abençoe, boa tarde, paz seja convosco.